Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje vim trazer mais uma breve reflexão e eu gostaria de provocar você sobre a seguinte questão: o quanto eu me conheço? Queridos, nós passamos a nossa vida inteira buscando aprender na escola, na faculdade, fazer mestrado, doutorado. Nos debruçamos sobre livros, bibliotecas, lemos tudo o que podemos ler para obter algum conhecimento. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o autoconhecimento. Você se conhece? Seja sincero com você. Não sei a tua idade, mas eu gostaria que você pensasse: eu gosto do que eu digo que gosto? Por que eu faço as coisas que eu faço? É importante na vida nós nos confrontarmos, muitas vezes, com hábitos, com costumes que fazemos ao longo da vida e que nesse momento talvez não faça mais sentido. Porém, nós continuamos fazendo essas coisas. E hoje eu gostaria que você pensasse o quanto eu conheço os meus sonhos, os meus desejos, os meus medos, as minhas angústias, as minhas frustrações. No momento em que vivemos, é imprescindível esse autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, nós temos a capacidade de nos expressarmos melhor no mundo, de comunicar quem nós somos, o que gostamos, o que não gostamos, o que concordamos ou não. O autoconhecimento vai te permitir que você se afaste de determinadas pessoas e que você se aproxime de outras pessoas, ou que você compreenda as suas angústias, a sua ansiedade, os seus medos. É bem verdade que nessa jornada do autoconhecimento, nós precisamos ter muita coragem. Coragem para enfrentar o nosso dogmatismo, coragem para confrontar a nossa sombra, aspectos reprimidos da nossa personalidade, os nossos traumas, a nossa infância. Nessa busca por autoconhecimento, nós vamos ter que olhar no espelho e encarar a nossa imagem e perceber o que o tempo fez conosco, as mudanças que o tempo ocasionou. É um preço muito alto que deve ser pago. E o valor não é financeiro, o valor é emocional. O valor aqui tem a ver com disciplina, com paciência, com coragem, com disciplina. Muitos começam essa jornada, esse caminho, e voltam para trás. Eles não têm coragem de continuar, porque você vai lidar com o seu interior, com o seu íntimo, e algumas pessoas simplesmente não estão dispostas a ter esse contato com as suas profundezas, com o seu inconsciente. Embora seja tão doloroso, seja tão sofrível, é tão recompensador. Vale a pena. Se você se permitir e se você tiver um pouco de paciência, se você deixar o processo acontecer naturalmente, sem recuar, respeitando também os seus limites, você vai ver o quanto é transformador esse processo de olhar para dentro de si, de se conhecer. Não tenha medo de se fazer o seu principal objeto de estudo. Eu fiquei impactado esses dias quando eu vi um vídeo de uma chinesa falando quando ela veio fazer intercâmbio aqui no Brasil. Ela disse que teve uma crise existencial porque simplesmente ela não se conhecia. Lá na China ela esteve focada até seus 20 e poucos anos apenas em estudar, em ler livros, em responder provas. Quando ela chegou no Brasil, as pessoas começaram a perguntar para ela: mas quando você está em casa, o que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? E ela simplesmente não sabia responder. Ela não sabia que estilo de música ela gostava, que tipo de livro ela gostava,
Que tipo de filme ela se agradava mais? Ela simplesmente não se conhecia. Então ela entrou numa crise existencial, porque ela vivia no automático, ela vivia para suprir demandas da sociedade, ela vivia para atender às exigências da sociedade, o status, alcançar diplomas, alcançar conquistas materiais. Mas e a alma dela? E a subjetividade dessa jovem? O brasileiro trouxe para ela esse questionamento. O que é que eu faço no meu tempo livre? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? E ela disse que a partir desse momento, ela começou a olhar mais para a sua própria subjetividade. E ela começou a praticar mais hobbies. Começou a desenhar, a escrever, a fazer caminhadas, a ouvir música. Coisas tão banais, coisas tão simples, mas que dizem muito sobre uma pessoa. Eu quero finalizar te chamando para você olhar para si mesmo. Olhe para si, olhe para a sua vida, seja um eterno aprendiz de si mesmo. Reconecte-se com sua subjetividade, reconecte-se com você mesmo e tente aprender o que as tuas dores, o que os teus sintomas, o que os teus sonhos estão comunicando a você. Porque é como que se nós fôssemos um ser que habita dentro de nós mesmos, né? Chega a ser um pouco louco, mas existe um ser que nos habita, existe dentro desse corpo, dessa matéria, uma consciência, uma mente, uma alma, se você quiser chamar assim, e nós precisamos aprender sobre ela, que é, na verdade, aprender sobre nós mesmos. Então, querido, eu desejo a você que você seja um eterno aprendiz da sua própria alma. Porque não importa se você tem mestrado, doutorado em alguma área do conhecimento, se você não conhece a si mesmo, então você fracassou. O conhecimento mais importante que nós podemos adquirir é sobre nós mesmos, sobre quem somos e sobre quem podemos nos tornar. Então, eu desejo que o Eterno te abençoe e que Ele te dê a habilidade de olhar para si com carinho, com ternura, com amor e com disposição de aprender e de mudar e de transformar a si próprio num ser mais lúcido e mais esclarecido sobre o próprio ser. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!